1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1, do 1 ao 11. Glória a Deus. Encontramos? Diz assim a palavra do Senhor. Porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, em Moisés. Todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidades, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Aleluia. Apresentemos então essa palavra ao Senhor, e pedindo a Ele, que Ele esclareça em nós, toda a profundidade dessa palavra. Apresentemos então ao Senhor, entendendo que essa palavra é para nós, para o povo de Deus, para a igreja de Deus. Oremos juntos então. Pai soberano, em nome de Jesus, a tua igreja reverente, ó Pai, te apresenta, Senhor, essa palavra essa que é digna e sempre foi de toda a confiança daqueles que são teus. Te peço então, Espírito Santo da verdade, que o Senhor sonde nossos corações e ache espaço, Senhor, para tratar com cada um de nós. Senhor, eu te peço, se porventura houver alguém disperso, se porventura estiver com o ouvido tapado para essa palavra, eu te peço, Senhor, usa da tua autoridade e poder, para que essa, Senhor, seja liberada, para que caiba, Senhor, dentro dela toda a palavra ministrada aqui nessa manhã, ó Pai, que todos nós, Senhor, venhamos entender a envergadura espiritual, Senhor, desse texto, e que nós, ao sairmos desse lugar, ó Pai, possamos entender que realmente fomos tratados por Deus, não o Deus de mentira, não o Deus que não fala, que não ouve, não, o Deus criador de todas as coisas, o único e verdadeiro Senhor, que é chamado por todos os anjos, arcanjos, querubim, de Senhor de toda a terra, e nós como igreja conhecemos isso, e buscamos em Ti, ó Pai, unção para entender e aprender da Tua palavra. Eu apresento diante do Senhor a Tua igreja santa, e te peço, nos auxilia, Senhor, com a Tua palavra, para que nós possamos receber forças dela, Senhor, para caminhar por esses dias maus. Te peço assim a Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus, que assim seja, graças a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Bem, irmãos, nunca se houve um tempo aonde tem se falado de todos os lados sobre infidelidade. Nós até entendemos que a fidelidade, ela é um traço do caráter de Deus. Em contrapartida, a infidelidade, ela tem sido um traço do caráter da humanidade. Principalmente dos cristãos da igreja moderna. E aí pensamos assim, cristãos infiéis, isso não combina. É bem verdade. É por isso que o nosso Senhor, Ele tem tido zelo com a igreja, com aqueles que são seus, para tratar desse aspecto tão perigoso que tem sido a infidelidade.
Se tratando de infidelidade aí fora, para quem não conhece a palavra do Senhor, é uma coisa até que, entre aspas, normal. Mas se tratando de infidelidade, quando falamos de um povo de Deus, de um povo santo, de um povo remido, de um povo que tem sido chamado para ser participantes de uma igreja, participantes do reino de Deus, isso é sério demais. É interessante que às vezes nós confundimos, né? A questão do caráter de Deus, achando que a nossa infidelidade, ela possa atrapalhar, vamos colocar assim, a fidelidade de Deus. Nós às vezes entendemos ou achamos que por sermos servos do Senhor e sermos infiéis, que pode ser que nós absorvemos isso ou um pouco disso do próprio Deus, do próprio Senhor. Nossa, mas isso é pesado demais. Será que tem alguém que pensa dessa forma? Eu acredito, se não houvesse, o Senhor não tinha tratado dessa maneira conosco através dessa palavra. Então precisamos tomar cuidado que esse traço de infidelidade, que teima em ficar agarrado em nós como cristãos, isso não tem nada a ver com Deus. Isso não tem nada a ver com o Senhor. E continuamos pensando, não, eu sou cristão, então isso não vai acontecer, isso não acontece comigo, não pode acontecer. Muitas das vezes nós achamos até que na nossa infidelidade nós ainda estamos corretos. Os irmãos já ouviram falar que tem pessoas que mentem tanto que ela mesma passa a acreditar na mentira dela? Eu já ouvi falar sobre isso e achei incrível. Eu falei, Senhor amado, a pessoa ela mente tanto e com tanta convicção que ela crê mesmo que aquilo que ela está dizendo é verdade. E não adianta você provar para A mais B que não é, que aquilo já está encucado nela e ela pensa, não, é verdade. Aí é só o Espírito de Deus para transformar mesmo a vida das tais. E na questão da infidelidade, às vezes isso também tem acontecido. Às vezes temos sido infiéis em várias partes da nossa vida. Mas isso já tem passado tanto tempo e nós nos acostumamos ou nos acomodamos com tudo isso, que quando chega até nós a palavra de Deus para nos confrontarmos, nós pensamos assim, não, tem alguma coisa errada. Ou o pregador está lendo o texto errado, ele está fazendo, está entendendo de maneira errada, ou a pessoa que está conversando comigo, que está se colocando na posição de fiel e me colocando na posição de infiel, ela que está errada. Então eu acredito que possa também acontecer isso, na questão da infidelidade do ser humano, da infidelidade do cristão, que é o que nós estamos dizendo aqui. E é interessante, irmãos, que existem alguns exemplos na questão de infidelidade, que eu queria compartilhar com os irmãos aqui. Um exemplo seria a questão da infidelidade no mundo econômico, por exemplo, né? Às vezes nós temos um patrão, o seu funcionário, e aquela empresa, vamos colocar assim, de uma hora para outra, ela passa a não estar bem das pernas. Inclusive isso hoje, né, tem sido até comum. E a partir daí começa a se procurar o porquê daquela situação. Por que aquela empresa está naquela situação? E o empregado é cristão e ele ora, pede ao Senhor para dar direção para o patrão, porque se o patrão quebrar, ele também vai junto. E o patrão também, principalmente quando é servo, prostra diante do Senhor e pede auxílio a Deus naquela situação. E não consegue enxergar o que está acontecendo. Então, nesse caso, na questão do mundo econômico, muitas das vezes, ou quase sempre, a infidelidade está por trás dessa questão. Aí pensamos assim, não, infidelidade em quê? Poderíamos dar aqui N exemplos, mas às vezes o que vem primeiro na nossa mente é a infidelidade na questão dos dízimos das ofertas.
Mas nós podemos ir mais além do que isso. Às vezes achamos que é só esse tipo de infidelidade que vai nos atrapalhar no âmbito espiritual. Nessa questão econômica, por exemplo. Mas não é. Às vezes não temos sido fiéis no devocional diário. Às vezes não temos sido fiéis na questão do trato com a nossa casa, com a nossa família. Eu abro um parênteses aqui para dizer que às vezes no meio da família, homens e mulheres têm tratado um ou outro de qualquer maneira. Podemos incluir filhos também nessa questão. Descumprindo aí um princípio que está na palavra, que o Senhor ele nos ensina a tratar todos com cordialidade, com amor, com respeito. E aí não fazemos isso. E aí pensamos assim, eu não estou sendo infiel em nada. Por que a minha situação está assim? Eu estou dizendo um exemplo só. Não estamos sendo fiéis no que diz respeito a trato, a convívio com aqueles que são nossos. E o que isso tem a ver com a parte econômica? Meus irmãos, quando começamos a agir dessa maneira, que é um princípio básico, vamos colocar assim, do bom trato, da cordialidade, muito provavelmente que atrás disso está vindo um monte de outras coisas que podemos chamar de infidelidade. A vontade que eu tinha aqui era traçar muitas delas, mas o nosso tempo não permite. Mas aí, vocês aí, nós, que eu também me incluo, através do Espírito Santo, permita com que Ele te lembre alguma coisa nesse sentido. Podemos dar um outro exemplo também. No setor social, irmãos, eu li um artigo de um autor, diz ele que dá nojo de falar. A infidelidade conjugal. Temos visto isso de uma maneira tão normal aí fora, que eu não sei o que tem acontecido. Às vezes nós como igreja também temos achado isso normal no meio do povo cristão. A infidelidade conjugal. E é com tristeza no coração que nós falamos uma coisa dessa. Isso às vezes tem acontecido do nosso lado, dentro da igreja do Senhor. E aí pensamos assim, bom, espera aí, pastor, mas como você sabe de uma coisa dessa? A palavra diz que o Espírito de Deus, ele não se engana. Nada ficou oculto durante todo o tempo. E o próprio Deus cuida para que isso ou venha à tona para Ele próprio, dar jeito ou não, isso vai depender dos envolvidos, ou para usar como exemplo para a igreja dele. Que nós nessa manhã não possamos ser esses que querem ser usados como exemplo. Exemplo dessa infidelidade que tem causado tristeza, muita tristeza no Senhor. Irmãos, imaginem aí, eu acredito que já aconteceu isso com muitos, se não com todos. Alguém pode outrora ter sido decepcionado por alguém na questão de uma infidelidade qualquer, não estou querendo dizer agora só no caso da conjugal, não, qualquer tipo de infidelidade, uma traição, uma conversa que não deveria ter saído da mesa da sala, um aconselhamento que passou a fazer parte de uma igreja
toda e a pessoa se sentiu traída com aquilo. Então, eu acredito que cada um de nós conhecemos alguma situação dessa. Quando isso acontece com um de nós, qual que é a nossa reação? Nós não ficamos sentidos com aquilo? Ficamos aborrecidos com aquela situação? Não deveria ter sido assim? O porquê que aconteceu isso? Eu confiava tanto e... aquele monte de coisa, né, que na hora da nossa lamentação nós falamos. Agora, sendo nós falhos, pecadores, e que se for analisar a coisa em determinado ângulo, nós até somos merecedores, porque outrora também fizemos isso com alguém. Se nós, que somos dessa forma, ficamos chateados, ficamos tristes, eu quero te pedir que agora você tente imaginar aí como fica o nosso Senhor. Como Deus fica quando nós, como servos dele, como conhecedores da palavra, aqueles que confessam o Senhor como Senhor de nossas vidas, como que ele se sente quando nós agimos com ele de infidelidade? Sendo que esse traço do caráter dele, ele precisa estar também em nós. E ele tem nos ensinado isso sempre. Então imagine como que o nosso Deus não fica. O Espírito Santo chora, ele geme numa situação dessa. É só nós entendermos como nós ficamos quando somos traídos. Imagine agora o nosso Deus, que é todo misericordioso, que é todo bondade, que é todo santo, que nele não habita sentimento nenhum que seja ruim. Imagine como ele fica quando olha para nós e percebe que nós temos sido infiéis, e quer ver que situação pior ainda, porque a questão da fidelidade ela precisa ser olhada de um ângulo muito amplo, porque o cristão, o ser humano é falho, e às vezes cometemos mesmo erros. Dentro desses erros, pode ser que a infidelidade também esteja junto, mas o pior de tudo, é quando o Senhor, que conhece o nosso coração, ele olha para o nosso coração e vê em nós que não há vontade nenhuma de mudança. Isso se entristece ainda mais o Senhor, quando ele olha para nós e não vê que nós estamos querendo, estamos tentando mudar. Vocês já perceberam que quando chegamos para o Evangelho, chegamos cheios de aresta, não é assim? E o Senhor, ele começa a podar, ele começa a nos ensinar, começa a nos colocar nos caminhos dele, e nós vamos melhorando, não é assim? E nós vamos melhorando. E o tempo passa, e nós encontramos mais arestas. E aí o tempo passa mais um pouquinho, vamos chegando aos 10, aos 20 anos no Evangelho, e nos aproximamos do Senhor com o tempo. E eu usava esse exemplo na semana passada. Quando nos aproximamos de Deus, quando nos aproximamos da palavra, ela serve para nós como espelho. E do espelho, quanto mais se aproximamos, mais imperfeições nós vemos, não é assim? Então, quanto mais o tempo passa, e vamos nos aproximamos do Senhor, aproximamos da palavra, mais arestas nós começamos a encontrar, não é assim? E o tempo continua passando, só que chega um determinado tempo, em que nós olhamos para aquelas arestas, e não queremos deixar que o Senhor venha podá-las. E aí nós paramos de se aproximar do espelho. Paramos de se aproximar da palavra. E é aí que o Senhor olha para o nosso coração e vê, no nosso coração, não está querendo mudança. Então é aí que o Senhor se entristece ainda mais. Ele se entristece com a nossa fidelidade, e se entristece ainda mais quando Ele olha para nós como uma igreja que tem recebido uma palavra todos os dias, e saímos daqui pensando assim: realmente eu sou assim, mas eu não quero mudar. Que nessa manhã o Espírito de Deus esclareça no teu e no meu coração que há necessidade de mudança no meio da igreja, que a fidelidade pregada na Bíblia pelos servos da igreja antiga,
ela precisa servir de espelho para nós. Nós precisamos ser mais fiéis. Difícil, muito, mas o Senhor nunca disse que seria fácil. Quer ver uma outra coisa interessante nas negociações? As pessoas aí, os empresários principalmente, que negociam muito, precisam comprar, precisam revender, precisam fazer contrato. É outro lugar também onde a infidelidade tem imperado. As pessoas olham para um contrato hoje, fazem um contrato assinado e olham para aquilo, está lá sua assinatura, sua palavra também está empenhada, mas não se importa mais com aquilo, abre mão de uma maneira assim, como se não valesse nada. Tinha um rapaz que fazia um serviço na minha casa, e ele me contava que fez um contrato com uma pessoa, ele fez todo o serviço, contrato assinado, tudo direitinho, terminou o serviço. Na hora que foi receber a segunda parte do pagamento do serviço, a pessoa nem falou com ele, não, eu não vou te pagar. Não, mas e o contrato? Eu rasgo. Não, mas eu tenho uma cópia. Leva na justiça. As pessoas têm sido infiéis em tudo, a sua própria palavra, a sua própria assinatura, em tudo. E isso tem se refletido, às vezes, no meio da igreja, no que diz respeito às coisas do Senhor. O que dói mais ainda, eu creio, quando o Senhor olha e Ele vê a questão de infidelidade com os irmãos, infidelidade com aqueles que estão sentados do nosso lado, comungando junto de uma mesma fé, e às vezes também temos sido infiéis com esses. Espera aí, mas infiéis em que sentido? Eu vou dar um exemplo. Às vezes, estamos aí fora, eu vou usar o exemplo lá de fora, não precisa muito bem usar de dentro, e uma pessoa vem te questionar a respeito de um irmão, e a nossa atitude muitas vezes tem sido ajudar no questionamento, ao invés de procurar ajudar ou aquele irmão que está sendo colocado naquela situação, ou a própria pessoa, que muitas vezes está fazendo um pré-julgamento. E nós, sem conhecermos a situação que está envolvendo os dois, nós estamos pendendo, às vezes, para o lado daquele que uma grande parte das vezes está sendo usado pelo adversário, estamos pendendo para ele, e não pendemos e defendemos o irmão. Nossa, mas espera aí, hoje tem tido muito escândalo, é verdade, eu não posso confiar em todo mundo, eu não devo confiar nos meus irmãos em Cristo, eu não posso. Aqueles que participam aí do nosso grupo de crescimento vão entender melhor o que eu vou dizer agora. Para se confiar em alguém, para se poder defender alguém, precisa se criar relacionamentos. E quando criamos relacionamentos, nós passamos a conhecer melhor os nossos irmãos, a ponto de tentarmos ser mais fiéis num possível julgamento da vida dele. É um outro assunto também que daria para a gente falar aqui muito tempo. Mas o cerne disso tudo é que nós precisamos tomar cuidado com a infidelidade que tem permeado as igrejas modernas. Irmãos, e o texto que nós lemos aqui, 1 Coríntios capítulo 10, diz que o apóstolo Paulo, ele começa a dar exemplos para a igreja de Corinto, sobre aquilo que aconteceu com o povo de Israel, enquanto estavam no deserto. E ele começa a apontar alguns erros que houve naquela época e que também estariam acontecendo na igreja de Corinto.
e que serve para nós como exemplo, para que nós possamos tomar cuidado com o que aconteceu com o povo de Israel da época, com o que estava começando a acontecer na igreja de Corinto, e que pode muito bem estar permeando as nossas igrejas de hoje. Uma das situações colocadas por esse homem, pelo apóstolo Paulo, era que o povo de Israel, eles estavam cobiçando demais. Eles não estavam satisfeitos com a provisão que o Senhor dava para eles. Mas o que isso tem a ver com infidelidade ou confidelidade? Quando nós somos fiéis ao Senhor e à própria palavra dEle, nós ficamos satisfeitos com a provisão dEle, porque entendemos que o que Ele dá para nós, que o que Ele traz para nós, é o que nós precisamos no momento e que é o de melhor para nós. E o povo, Israel daquela época, não estava entendendo isso. Eles chegaram ao ponto de questionar, não, o melhor era lá no Egito. Às vezes temos recebido certas coisas da parte do Senhor, e que nós pensamos assim, lá fora, lá no mundo, lá no Egito, eu tinha melhor. Mentira do diabo. Aquilo que vem de Deus, que é o melhor para a nossa vida. Podemos até não entender hoje, mas creia que é o melhor. Não seja cobiçosos, é o que o Senhor está dizendo para nós através da palavra nessa manhã. Vamos ser, ou tentar ser uma igreja que está satisfeita com a provisão do Senhor. Às vezes não somos assim. Vou falar um pouquinho da questão de trabalho. Às vezes temos um trabalho que o Senhor tem nos sustentado e sustentado a nossa família através dele. Passou um tempo, conseguimos um outro, que melhorou bastante. Estamos numa posição boa, porque foi o Senhor que nos deu. Mas nós olhamos para o irmão do lado, e imaginamos que ele está numa situação melhor do que a nossa. Não, eu quero aquilo para mim. E começamos a cobiçar. E aí não está dando, vamos começar a arrumar um segundo emprego, um terceiro emprego. E aí começa a acontecer, não está dando mais tempo de vir na igreja. Começa a palavra nos fazer falta. Sem sabermos, começamos a distanciar do Senhor. Quando vê, estamos abastados sim aí fora, mas vazios de Deus. E não é isso que o Senhor quer para nós. Seja satisfeito com aquilo que o Senhor tem te dado. Não estamos querendo dizer aqui que ninguém deva estudar, correr atrás, não. Eu estou querendo dizer para sempre, quando você receber alguma coisa da vinda de Deus, você seja grato a Ele, e não cobice, não olhe para o lado, não olhe para trás. Seja satisfeito com aquilo que o Senhor tem te dado. Uma outra situação daquele povo, versículo 7, versículo 8 desse texto, nós vamos falar sobre isso. O povo idólatra. Espera aí, mas eles eram conhecedores da palavra e eram idólatras? Eles passaram a ser, porque eles não tiveram paciência de esperar aquilo que o Senhor estava preparando para eles. Fizeram um bezerro de ouro. Não é assim? Livro de Números vai falar sobre isso para nós. Povo de Israel,
começaram a fazer parte daquilo que o Senhor abomina, começaram a ser idólatras. A igreja de Corinto, segundo o apóstolo Paulo, no capítulo 9 de Coríntios, também começou a passar para esse lado. E o que nos impressiona é que a igreja desse século, algumas vezes também tem pendido por esse lado. A igreja às vezes tem idolatrado. Idolatrado o quê? Idolatrado coisas, idolatrado pessoas. E quando o Senhor olha isso, e Ele vê que a sua igreja remida, a sua igreja tratada pela sua palavra, a sua igreja lavada pelo sangue do Cordeiro, quando o Senhor olha uma igreja e percebe isso, eu digo mais uma vez, o Senhor chora. O coração de Deus se entristece, porque Ele tem dado N exemplos para nós, que adoração só a Ele, que só Ele é o Senhor, que Ele não aceita outros. Mas não, aconteceu no meio do Israel antigo, aconteceu no meio da igreja de Corinto, e o Senhor vem nos dizer que tem acontecido na igreja de hoje. Pessoas que olham para outros homens e colocam eles no lugar de deuses. Pessoas que olham para aquilo que tem e colocam tudo aquilo que tem no lugar de Deus. E achamos às vezes que o Senhor não tem visto isso e não tem se preocupado com isso. Se assim não fosse, Ele não teria tratado tanto desse assunto. O Senhor está preocupado com a igreja moderna. Mas aprove a Deus que Ele, na sua fidelidade, Ele não tem esquecido de nós. Ele tem nos mostrado na palavra, tem usado pessoas para tentar nos colocar de volta no caminho correto, assim como fez com Israel, através dos profetas, assim como fez com a igreja de Corinto. Essa é a intenção dele com a nossa igreja. Quando eu digo nossa igreja, não é a igreja do Evangelho da Nova Nova Era 2, a igreja em geral, a eclésia do Senhor. Essa é a vontade de Deus para nós. Tem mais uma situação, irmãos. Eles também murmuravam contra seus líderes. Versículo 7 e 8 desse texto também fala sobre isso. Murmuravam contra os líderes. Nada que o líder fazia estava bom. Isso também aconteceu na igreja de Corinto, olha só. E diz o Senhor que isso também tem acontecido no meio da igreja moderna. Não estamos satisfeitos às vezes com aquilo que o nosso líder faz, com aquilo que o nosso líder prega. Não estou querendo dizer agora só a questão do nosso pastor, não, da liderança geral, de todo líder da igreja. Da mesma forma que aquele povo murmurava contra os seus líderes, isso também tem acontecido às vezes entre nós. Não estamos conseguindo entender que quando a liderança, o nosso líder, tem uma direção, ele está debaixo de uma outra autoridade que é o próprio Deus, que tem conduzido ele daquela maneira. O povo de Israel não entendia, eles murmuravam contra Moisés. Na igreja de Corinto, também murmurava contra os seus líderes. E isso tem acontecido entre nós. Murmuração demais. E quando isso aconteceu, irmãos, o Senhor, que é benigno, é longânimo, Ele nos dá tempo para a decisão, mas como já foi ensinado aqui desse púlpito, Ele não dá todo o tempo. O Senhor chega uma hora que Ele tem que agir. Ele matou 10.000. Isso lá no deserto. E o apóstolo Paulo continua dizendo que
por a vinda do Senhor estar próximo, lá no final, lá no versículo 11, 10, 11, desse texto que lemos, ele nos fala que por estar perto a volta do Senhor, ele se preocupava naquela época, a igreja de Corinto, de o Senhor usar de juízo contra aquela igreja, e nós às vezes não estamos atentos a isso, porque o Senhor também pode usar de juízo contra a igreja de hoje. O nosso Deus é amor, sim, mas o seu nome, um deles é justiça. O nosso Deus é justo, o nosso Deus não aceita idolatria, não aceita murmuração, principalmente para aqueles que são escolhidos do Senhor. Ele não aceita, e ele uma hora ou outra, ele cobra de nós. Naquela época, irmãos, o povo não estava satisfeito com nada. Carne estava ruim para o povo do Egito. Eles estavam sentindo saudade da cebola, irmãos, de lá, daquele tempo. As carnes não estavam boas. Os irmãos já viram? Isso às vezes acontece entre casais, não os casais do Senhor, eu quero crer, que a coisa está tão boa, que o homem ou a mulher, eles procuram um jeitinho, Ismael, de uma discussão, sei lá, arruma um jeito, não, a coisa está muito boa, a casa está muito sossegada, eu vou arrumar um jeito. Eu acredito que o povo de Israel, o que eles precisavam, eles tinham uma coluna de fogo para guiá-los à noite, a nuvem para guiá-los no dia, o alimento, as roupas que não se gastavam, mas não estava bom, eles preferiam, eles queriam murmurar. É interessante, no Novo Testamento tem um exemplo disso, Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 11, eu vou ler para os irmãos o que estava acontecendo. O Senhor Jesus, ele fala a esse respeito. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor, para a gente ganhar tempo. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quisessem aceitar, este é o Elias, que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. A que possa comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejuava e bebia vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e um beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Exatamente o que aconteceu com aquele povo, que aconteceu na igreja de Corinto e que às vezes acontece conosco. Nada está bom. Se tem uma ministração, se porventura o pregador saiu do contexto ou falou alguma palavra errada para o português, aquilo é causa de um alarde tremendo. Os irmãos já começam a murmurar e não querem aceitar aquela palavra, achando que aquela palavra é de um homem. Aí está o grande perigo da murmuração. Um dos perigos da murmuração. Então o Senhor vem tratar conosco nessa manhã, que é a questão da infidelidade do homem, a infidelidade do homem a Deus, a infidelidade de não crer no que está escrito na palavra, que os irmãos entendam. A infidelidade de não crer no que está escrito causa todos esses tipos de problemas que têm invadido a nossa igreja. Primeiro, a cobiça.
murmuração, tudo o que tem acontecido. Uma outra coisa interessante aconteceu lá com o povo de Israel. Eles não queriam ouvir profecias que fossem de conserto. Eles não queriam ouvir profecias que fossem colocá-los numa posição desconfortável, assim, não, eu estou errado, eu preciso de mudança. Por quê? Olhava-se para o coração daquele povo, e no coração de alguns, eles não queriam, não havia lugar para mudança. Tanto é que eles preferiam as profecias mentirosas. Isaías capítulo 30 vai falar sobre isso. Isaías capítulo 30, versículo 15, versículo 10. Vou ler com os irmãos para a gente encerrar, para os irmãos entenderem. Isaías 30, 10. Diz assim: eles diziam aos videntes: não tenho mais visões, e aos profetas: não nos revelem o que é certo, falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Olha a que ponto chegou o povo de Deus. E é bem isso que às vezes acontece no meio do povo cristão, no meio da igreja santa do Senhor. Não querem mais ouvir palavras que causem transformação. Não querem ouvir mais palavras que vão contra o achismo da maioria da igreja, que pensa estar certo. Eles querem ouvir profecias mentirosas. Tanto é que vemos por aí afora grandes templos abarrotados de pessoas. As pessoas querem ouvir esse tipo de profecia. Israel daquela época também queriam isso. Eles falavam para os profetas: por favor, não venha trazer aqui palavras de conserto. Traga para nós palavras boas para os nossos ouvidos. Se é isso que você tem querido achar aqui, dificilmente vai encontrar. Palavra aqui para nós são palavras que vão de encontro ao pecado. Palavras que nos ensinam a ser fiéis a essa palavra. Não a contos de fada, a fábulas. Porque às vezes encontramos isso também. Então, quando o Senhor quis tratar com Israel, com os crentes de Corinto, Ele usou pessoas. E é o que vai acontecer aqui entre nós. O nosso Deus sempre vai estar usando pessoas para mudar a nossa vida. Eu preciso crer que aquele que porventura esteja trilhando ainda hoje um caminho de fidelidade, que o Espírito de Deus venha te dar força para que isso mude. Se porventura temos dificuldade de crer nas promessas que estão aqui, assim como o povo de Israel antigo estava tendo dificuldade de acreditar quando o profeta falava o que ia acontecer para eles, o povo às vezes tinha dificuldade. Se é isso que tem nos atrapalhado na nossa fidelidade, busquemos auxílio no Senhor, porque Ele vai nos auxiliar, Ele vai nos ajudar nesse sentido. O que o Senhor não quer é olhar para a terra e continuar vendo uma igreja infiel à palavra dEle, infiel aos seus ensinamentos. E o diabo bate palma numa situação dessa. Ele se diverte numa situação dessa. Mas eu preciso crer, irmãos, que esse tipo de palavra vai trazer transformação para nós. Porque senão perdemos tempo, irmãos. Se nós não acreditarmos que a palavra vinda do Senhor através da Bíblia vai nos transformar a cada dia, estamos perdendo tempo no Evangelho.
Não, mas eu não preciso mais de transformação, eu tenho 5, 10, 20, 30 anos no meu evangelho. Lembre da situação que eu coloquei aqui, do exemplo do espelho. Quanto mais o tempo passa, nos aproximamos de Deus, nos aproximamos da palavra como espelho, e as arestas vão aparecendo. Eu comentava também essa semana, que eu tenho sido muito surpreendido pelo Senhor, que sempre quando eu acho que uma coisa está certa na minha vida, eu vou para a Bíblia e ela está errada. Sempre quando eu imagino, eu penso, se é um pensamento meu, tá, então agora eu quero consultar o Senhor, eu vou para a Bíblia, eu estou errado, aresta, e eu chego diante do espelho, e esse espelho aqui, ele mostra a verdade, irmãos. Determinados espelhos aí, que não são feitos da maneira correta, às vezes está sujo, embaçado, alguma coisa assim, ele não mostra as rugas pequenininhas das senhoras aí, e dos senhores também, não mostra, Ismael. Mas esse espelho aqui, ele é o melhor que já foi feito. Diante desse espelho não fica marca, não fica mancha, aproximamos dele, a aresta aparece, e quando a aresta aparece, o nosso Senhor, irmãos, é maravilhoso, nosso Senhor, amoroso, fiel, Ele vai e poda. Não, mas amanhã nasce outro, Ele poda de novo. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que trata com a igreja. Esse é o Senhor que ministra no nosso coração a necessidade de mudança numa igreja. Eu falo agora para a nossa igreja, melhor, eu falo agora para aqueles que estão aqui nos ouvindo. Uma igreja nova, sim, mas que também precisa de muita mudança. Mudança aonde? No templo, não em nós. Precisamos ser uma igreja mais séria. Aí outros podem olhar e falar assim, não, é impossível isso. Muitos podem olhar, não, mas olha a espiritualidade, olha como que flui, o culto é uma bênção porque o Senhor está aqui, é uma bênção porque Jesus está aqui, porque se dependesse de nós, irmãos, então não se engane, a igreja precisa de transformação, toda ela. E o próprio Senhor, Ele nos dá uma garantia, e que nós ficamos muito satisfeitos com essa garantia. Diz a palavra, que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo, para terminá-la até o dia da redenção. Então, se nós ouvimos essa palavra aqui hoje, e brotou no nosso coração a vontade de voltarmos a sermos fiel, a palavra de Deus, o compromisso que Ele também faz conosco, a aliança que Ele fecha conosco nesta manhã, é que Ele vai nos ajudar, e que Ele é fiel e justo, Ele sim, Ele é fiel, e vai nos transformar até o dia da redenção. Nós vamos chegar lá, irmãos, com a ajuda do Espírito de Deus, nós vamos chegar lá, porque o Senhor, Ele, que é a nossa rocha, nossa fortaleza, é a nossa alegria, é nosso tudo. É Ele que vai nos sustentar. Então, se essa palavra encontrou guarida no nosso coração nessa manhã, e nós entendemos que estamos precisando melhorar, o Senhor já está satisfeito conosco, porque Ele está vendo que nós estamos querendo. Os irmãos já perceberam que tem certas coisas na nossa vida, que nós buscamos mudança, às vezes não queremos pensar em determinadas coisas, às vezes nós queremos agir de determinadas maneiras, nós somos traídos pela nossa mente, pelo nosso coração, pela nossa atitude, e nós fazemos, e chegamos diante do Senhor e pedimos perdão e falamos assim, eu não vou fazer mais. E o Senhor olha no nosso coração e vê sinceridade naquilo. Ele está disposto mesmo a não fazer. Aí ele chega lá fora e tropeça e faz.
Mas o Senhor olha para o coração dele de novo e fala assim, não, ele fez de novo, mas deixa eu ver se tem sinceridade aí no coração quando ele diz que não quer fazer. Quando o Senhor acha essa sinceridade, Ele te traz de volta aqui diante do altar, e Ele faz um concerto contigo, e te perdoa de novo. Eu não estou querendo dizer aqui, que nós vamos começar agora, fazer tudo de errado, pensando assim, não, depois eu vou lá, o Senhor me perdoa. Não, o Senhor só perdoa quando Ele vê sinceridade no nosso coração, e não vê remorso, vê arrependimento. Não brinque com o Senhor. Repito, Ele é fiel, misericordioso. Um dos seus atributos é a bondade, mas o outro é a justiça. Que nessa manhã, repito, que o Espírito de Deus tenha tratado conosco a respeito da fidelidade que a igreja precisa retornar. Eu queria orar com os irmãos a esse respeito. Eu queria orar e pedir ao Senhor que Ele nos ensine de novo o caminho. Sabe por quê, irmãos? Às vezes, o tempo na presença do Senhor, o tempo de conversão, às vezes o tempo do trabalho faz com que nós perdamos o caminho, a diretriz certa. Mas o Senhor Ele quer nos ensinar isso, quer nos ensinar de novo o caminho. Assim como uma marca forte, fortíssima, digo fortíssima por faltar outra palavra, do caráter de Deus, é a fidelidade. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo dizia que ele era imitador de Cristo. Nós também precisamos ser. E essa marca do Senhor, Jesus, do próprio Deus, ela é muito forte neles, que é a fidelidade. Ele é fiel, Ele quer nos ensinar a sermos fiéis também. Repito, se não temos conseguido, peça ajuda aí ao Espírito Santo, para que Ele te ajude, nesse sentido. Peça a Ele, que Ele vai te ajudar. Oremos então. Os irmãos do louvor vão estar nos conduzindo a essa última oração. Nós vamos estar orando e pedindo ao Senhor para continuar a obra que Ele começou um dia em nós, e que Ele já disse que Ele vai terminar. E aí é necessário, quando ouvimos uma palavra dessa, Ele vai terminar a boa obra, é preciso sermos fiéis à palavra, é Ele que está dizendo. E eu repito, Ele não falha, hora nenhuma, Ele não falha. Fidelidade, e quando eu digo fidelidade, fidelidade em tudo. Eu quero ressaltar, mais uma vez, a questão da fidelidade no trato com as famílias. Irmão, eu preciso falar isso, preciso ressaltar isso, a fidelidade no trato. Marido, trate sua mulher com cordialidade, para você cumprir o que está na palavra do Senhor. Esposa, faça isso também. Mostre fidelidade à palavra. Quando nós fazemos isso, nós mostramos que somos fiéis à palavra. Sermos cordiais, educados, amáveis. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ore, igreja, apresente a situação ao Senhor. Ouve a tua igreja, Senhor, que ora. Ouve a tua igreja, Santo de Israel, que coloca diante de ti.
a sua fragilidade. Nós somos frágeis, Senhor. Precisamos do teu auxílio, Deus. Temos sido infiéis, Senhor. Temos sim. Mas diante de ti, ó Pai, nós buscamos uma nova aliança. Te pedimos, ó Pai, assim como o Senhor restaurou o remanescente de Israel, restaurou o remanescente que foi fiel ao Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor também faça isso por nós. Somos carentes de ti, Senhor, para nos ajudar. Sozinho não temos conseguido, Senhor. Então ouve a nossa oração, Senhor. Ouve o nosso lamento, Senhor. Ouve o nosso lamento, Pai. Estamos diante do Senhor gemendo, ó Pai, porque entendemos, ó Pai, que precisamos ser fiéis a Ti, Senhor. Olha para nossa casa, Senhor, para nossa família, e qualquer dessas situações que porventura esteja, meu Pai, em nós, arranca, Senhor. Diz a Tua palavra: expurga Tu, Senhor, os pecados que nos são ocultos, ó Pai. Às vezes nem sabemos, ó Pai, que temos sido infiel, mas o Senhor sabe em que nós temos sido, ó Pai. Então, em nome de Jesus, cura a Tua igreja nessa manhã, Deus. Cura a Tua igreja, Senhor, e demonstra para nós que o Senhor é o mesmo Deus de Israel, que o Senhor é o mesmo Deus que guiava aquele povo, que o Senhor é o mesmo que nos guia através da Tua palavra, Senhor. Então, Senhor, a Tua igreja faz um compromisso nessa manhã com o Senhor, que a partir dessa palavra, ó Pai, nós vamos mudar, Senhor, e vamos ter também em nós pelo menos uma faísca desse atributo que é especial do Senhor, que é a fidelidade. Mas a Tua palavra tem nos dado condições para isso, Senhor. Então ministra no nosso coração e mente nessa manhã, ó Pai. E nós te agradecemos porque estamos certos da bênção do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplauda o Senhor, que Ele é digno. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém, irmãos? Palavra que veio da parte de Deus para nos abençoar, abençoar a tua vida. Duas palavrinhas, irmãos, que andam juntas o tempo todo: lealdade e gratidão. Uma depende da outra. Não tem como você ser grato a Deus sendo desleal a Ele. Então seja leal a Deus, mas acima de tudo, seja grato a Deus. Não por aquilo que Ele ainda não fez, mas por aquilo que Ele já, porque Ele já fez. Ele já fez uma grande obra na minha vida. Quando eu leio aqui, abre para mim no telão, fazendo um favor, só para a gente terminar, fechar com chave de ouro essa palavra tão abençoada, para dizer para Deus que nós somos gratos a Ele. E esse versículo, esses dois versículos aqui, irmãos, eles definem muita coisa na nossa vida material. Não sirva a Deus por aquilo que Ele pode dar para você, sirva a Deus por aquilo que Ele é para você. Ele é o nosso eterno Salvador. Amém? 1 Timóteo, capítulo número 6, versículos 7 e 8, vai dizer claramente: nós não trouxemos nada para esse mundo, e desse mundo, vê se consegue abrir aqui, 1 Timóteo, lê comigo aqui, só para a gente entender, só para finalizar essa mensagem tão abençoada. Você entendeu essa mensagem? Você entendeu de fato essa palavra? Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui a Timóteo: porque nada e nada nossa, ficou fraco. Vamos ver isso aqui, olha o 8. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Acabou. Duas coisas necessárias: alimento e vestuário. Tu comeu hoje de manhã? A menos os que estão em jejum, glória a Deus por isso.
Você comeu, comeu. Se não comeu, vai comer, com certeza. Tem alguém pelado aqui? Todo mundo está vestido. Então, meu irmão, tu está bebendo, você está comendo, glória a Deus por isso. É o que nós precisamos e nada mais. O que vier é bônus. O que você não tem ainda, troca de carro, uma casa nova, apartamento novo, né? Um passeio na Europa, tudo isso é bônus. Se vier, glória a Deus, e se não vier, glória a Deus também. Por isso, nessa manhã, dando uma definição para essa mensagem essa manhã, seja grato a Deus e seja leal a Deus, para que fazendo assim, você agrade o coração de Deus. Eu estou muito feliz, irmãos, como pastor dessa igreja, eu posso falar para vocês, eu tenho além daquilo que eu mereço, além do que eu mereço. Eu posso dizer para vocês aqui, não comenta nada lá fora com ninguém, vai ficar só entre nós aqui.